Bem, agora a gente começa efetivamente a entrevista com o senador Rodrigo Cunha, ele que é presidente do PSDB em Alagoas. Senador, obrigado pela presença. Bom, há bastante tempo que o senhor não aparece aqui no nosso programa. Eu vou lhe fazer uma pergunta já de algum tempo, mas que eu mesmo estava me devendo essa pergunta, mas teria de fazer pessoalmente. Qual a razão do seu rompimento político com o prefeito Rui Palmeira? Bem, Flavinho, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com você, falando sobre o nosso dia a dia, falando sobre a nossa conjuntura política. E com certeza o tema é livre aqui. Qualquer pergunta que você quiser, sabe disso, fica à vontade. E é importante a gente fazer um resgate histórico, né? Fazer um resgate da participação do prefeito Rui Palmeira dentro do PSDB. Ele que foi deputado federal, que foi prefeito 2 vezes eleito pelo PSDB e que sempre tivemos uma linha de atuação em conjunto. Recentemente, já nesse ano, né, acredito que em fevereiro, em março, nós tivemos uma conversa na qual eu já me situo na situação de presidente do PSDB. O presidente anterior era o prefeito Rui Palmeira, então houve uma transição tranquila nesse aspecto. E se aproximando das eleições, o prefeito tem um pensamento diferente do meu. A minha busca inicial era dedicar todas as energias para que o partido fizesse uma campanha de filiação, olhasse para todo o Estado, porque o PSDB tem que renascer em muitas outras cidades. O PSDB é um partido forte nacionalmente, é um partido forte aqui em Alagoas e tem que ser assim. Então, por ele entender que aqui na capital o PSDB deveria apresentar um candidato, pelo menos essa foi a justificativa dele, o PSDB, como ele era o prefeito do PSDB, tinha que apresentar um candidato. E na minha cabeça, a gente tinha que ter uma conjuntura para ganhar a eleição com o melhor nome. Se tivesse um PSDB de preferência, ele preferiu sair do PSDB. Então, não sei se ele irá lançar algum candidato pelo partido que ele vai estar, né? Porque se o objetivo dele era lançar um candidato pelo partido que ele tivesse. Aqui, pelo menos, os bastidores demonstram que ele não vai lançar um candidato, até mesmo porque ele está sem partido. Então, o motivo em si, eu acho que ficou um pouco vago. Bom, falando em prefeitura e falando em eleição deste ano, eu gostaria de saber se está sacramentado o apoio do PSDB ao deputado federal João Henrique Caldas, que é do PSB. Está fechado isso? Bem, o PSDB aqui em Alagoas, ele tem alguns diretórios municipais, que são diretórios quando ele passa a ter uma estabilidade. Tem assim em Arapiraca. Aqui em Maceió estamos, inclusive ontem tivemos uma eleição aqui das sazonais, das zonas em que são necessárias para construir o diretório municipal. Ontem, inclusive, foi feito isso para que se tenha uma finalização do diretório Maceió. Certo. Feito isso, nós vamos sentar, a presidente do PSDB municipal é a deputada Tereza Nemo. Temos hoje o nome do deputado JHC, sim, como sendo aquele que terá a princípio, maiores condições de reunir o corpo do PSDB. Então, eu acho que isso é importante. Eu mesmo, pessoalmente, me alinho com ele em várias atuações dentro do Congresso, mas também foi um parceiro de campanha e eu acredito que tem as credenciais para ser o prefeito de Maceió, alguém que é jovem, alguém que tem um serviço prestado, que as 3 últimas eleições, incluindo a municipal, já chancelam ele com condições reais de uma disputa, e indo para uma campanha limpa, indo para uma campanha sem ter que se juntar com todos os tipos de forças para querer o poder de qualquer forma, mas sim fazer aquilo que eu acredito que seja mais importante na política e na campanha, que é conversar com as pessoas, para que as pessoas que escolham e não que se façam acordos políticos que garantam a eleição. Então, acho que nós estamos a cada dia mais passando por momentos de construção de um projeto para Maceió. Então, o deputado JHC, eu tenho conversado bastante com ele, ele está com essa ideia de construir um projeto sólido para Maceió. Então, não só por entender as dificuldades, mas também por hoje possuir várias portas abertas em Brasília, conseguindo destinar recursos para a cidade. E tenho certeza que o PSDB, estando junto com o deputado JHC, será sim uma grande força, se não a principal força aqui em Maceió. E isso se reflete em todo o Estado, né? Porque nós não podemos achar que é normal só ter um lado. Então, tem alguma coisa errada quando só existe um lado, em qualquer situação, principalmente na política. Para a nossa democracia é sempre necessário ter o lado de lá e o lado de cá, porque se tiver todo mundo de um lado só, com certeza não faz bem para a democracia. O compromisso do PSDB com João Henrique Caldas é de o PSDB indicar o vice dele?
Olha, pela estatura do PSDB e pela minha própria vinculação com o deputado JHC, esse é um espaço que naturalmente cai ao PSDB, para que se possa apresentar à sociedade uma dupla, uma parceria entre dois partidos. O PSDB, inclusive, montou sua chapa, uma chapa extremamente competitiva para eleger vereadores e buscando uma máxima de que é não ter um novo vereador, mas ter um novo vereador, ou seja, apresentar mais uma pessoa ingressando na política em Maceió. Esse é o objetivo da chapa de vereadores do PSDB, mais uma, duas ou três, vamos lutar para isso. E do outro lado, o PSB também tem a sua chapa. Então, é natural que, unindo os dois, o PSDB, pelo seu porte, indique o vice. Então, isso daqui já é algo que surge naturalmente. Então, lógico que ainda estamos no caminho das convenções, certo. Tem muita água para rolar. Nosso objetivo é, sim, fortalecer uma chapa vencedora com pessoas que possam, Flavinho, sentar ao meu lado aqui e eu dizer porque ela está sentada ao meu lado e defendê-la e dizer, é o meu candidato por isso, aquilo, outro. Então, essa é uma característica nossa. A gente não esconde pessoas, a gente não esconde candidatos, a gente não esconde apoios. A gente quer realmente fazer uma campanha transparente e dar opções às pessoas. Qual é a tendência, melhor perguntando, do PSDB hoje com relação à indicação do vice? Qual seria esse nome mais provável? Bem, esse nome, Flavinho, chegar aqui e dizer a você é A, é B ou C, seria prematuro. Confesso a você que nós temos sim opções, tanto numa linha jovem, tanto numa linha experiente, tanto pessoas que são envolvidas com a área cultural, tanto pessoas que têm serviço prestado no serviço público, ou pessoas que são empresários que têm uma boa desenvoltura. Então, nós temos mulheres, nós temos homens, jovens, idosos. Então, tudo isso vai ser analisado de uma melhor forma, que se encaixe também com o candidato a prefeito, ou seja, tem que ter uma sinergia de soma e também de discurso, né? Que são pessoas que possam chegar aqui, dar uma entrevista para o Flávio Gomes com conteúdo, não chegar apenas para completar uma chapa, porque naturalmente não, antigamente, ou quem faz a política antiga, acha que o vice ele tem que ter ou voto ou dinheiro. Essa é a palavra-chave, o vice ele tem que ter voto ou dinheiro. Na nossa cabeça não é assim. O vice ele tem que ter propósito, o vice ele tem que ter força de vontade e tem que ter capacidade de convencer as pessoas e acreditar no projeto. Então é isso que nós buscamos, fugindo dessa máxima de que tem que ser alguém com muito dinheiro ou alguém que é batizado por algum outro cacique. Uma pergunta inevitável. O senhor, pelo que o senhor está explicando, a tendência realmente é o PSDB fechar com o JHC. Sim. Existe algum acordo em JHC sendo prefeito de Maceió, ele lhe apoiar para o governo em 2022 e nesse apoio, evidentemente que ele teria interesse pessoal, que a Dona Eudócia Caldas, que é a mãe dele, é sua primeira suplente. Existe algum acordo nesse sentido também para 2022? Bem, Flávio, essa é uma pergunta que já foi feita há 2 anos. Algumas pessoas pensam que houve um acordo desde a campanha passada para que houvesse uma indicação do PSB, que foi a doutora Eudócia, e agora a minha indicação para o JHC como sendo uma situação de trocas, e não foi. O cenário está posto aqui, ou seja, o deputado JHC do PSB, parceiro do PSDB. Então, naturalmente, se tem uma indicação. E durante a campanha foi um momento de unificação. Então, ele foi um grande parceiro na campanha e percorremos o estado todo juntos, em outros locais se dividindo, mas fazendo a campanha. Foi o deputado mais votado proporcionalmente do país. Então, isso faz com que a gente busque entender por que as pessoas votam no Rodrigo, por que as pessoas votam no JHC. E eu digo, não é porque eu tenho os olhos verdes, de jeito nenhum. É porque a gente representa o que as pessoas buscam. E eu digo, Flávio, tem muita gente que também representa, mas que precisa entrar na política. Então, o povo alagoano já demonstrou que tem espaço para isso. Por 2 eleições seguidas, das maiores votações, foi a maior para estadual, foi a maior para senador, foi a maior para federal 2 vezes, ou seja, o cenário está posto aí. Então, as pessoas que querem entrar na política, que sempre se sentem entusiasmadas, mas quando chega na hora, imagina que é só o dinheiro, que o dinheiro compra a eleição, não compra. E essa eleição, principalmente, Fabinho, essa eleição agora é uma eleição nova, né, da comunicação, do contato de um telefone para o outro.
Então, só voltando agora para a sua pergunta, não houve nenhum tipo de acordo. O que houve, sim, é que nós temos parcerias e essas parcerias vão abrindo portas e vão criando relacionamentos. Como agora, te falei, tem a possibilidade do PSDB indicar o vice. Mas não houve um compromisso para daqui a 2 anos, até mesmo porque o meu foco 200% é na atuação que eu faço como senador para devolver a confiança que foi dada pelas pessoas com o trabalho e com o resultado. Por falar em sua posição como senador, o senhor já decidiu como vai votar em relação a mais recursos para o Fundeb? A Câmara já aprovou aumentar o recurso para o Fundeb. E a questão está sendo colocada essa semana para o Senado. O senhor já definiu sua posição? Bem, Flávio, falar sobre o Fundeb aqui, para quem não acompanha, pode imaginar que é algo muito distante da população alagoana, mas não é. Para se ter uma ideia, a maior receita em 70 municípios de Alagoas é a origem do Fundeb. Então, olha só como é importante esses recursos. Então, são recursos para investir na educação, nas creches, no momento que a gente passa agora, capacitar os professores, porque quem sabe essa realidade virtual também seja necessária lá na frente, os professores não têm capacitação para utilizar, não é nem só o equipamento, mas não tem a capacitação e tem que ter, então é necessário ter esse investimento ao professor, é um recurso necessário para se mostrar o que deve ser prioridade. E, sinceramente, Flávio, a prioridade absoluta tem que ser a educação. Então, se o país ele restringe esses recursos, ele mostra que a sua prioridade não é a educação. E para sair da lama em que muitos estados, inclusive Alagoas, vivem em termos de indicadores sociais, é necessário investir em educação. E o Fundeb vai contar com o meu apoio, já me manifestei publicamente sobre isso, e de uma forma que seja permanente, né? Porque o Fundeb anterior ele tem um prazo de validade que é até dezembro desse ano. Então, para que não se corra risco de chegar lá na frente e alguém pense em retroagir, que seja de maneira contínua. Então, é um compromisso nosso, como também é um compromisso, e aqui eu relembro aos professores que estão nos ouvindo, que os recursos do antigo, do Fundef, que é o atual Fundeb, que gerou um precatório para vários municípios, para vários professores que criaram uma expectativa em receber. Nós estamos também muito próximos para que esses recursos de fato cheguem no bolso dos professores. Há 15 dias a Câmara Federal aprovou uma emenda do deputado JHC, então essa parceria é importante dizer isso, que vai permitir com que esses recursos, que não vai ter impacto financeiro nenhum, porque já estão nos cofres de municípios, possam ir para os professores, para um reconhecimento de um direito que é garantido. Então, com isso, vai fazer circular na nossa economia bilhões, na estimativa inicial eram 90 bilhões, alguns municípios já pagaram, mas ainda tem alguns bilhões a serem distribuídos por todo o país e vai reaquecer a economia. Então, esse projeto foi aprovado na Câmara, chegou no Senado tem 2 semanas, estou em contato direto com o presidente Davi Alcolumbre, inclusive semana passada reforcei a necessidade de colocar logo em votação, para também dar tranquilidade, se eu falo dos professores, aos gestores, que ficam receosos, porque tem uma orientação do Tribunal de Contas da União para que não faça esse pagamento, então alguns ficam com receio de fazer o pagamento e ter consequências. Então essa legislação vem justamente para trazer uma segurança jurídica. Bom, vivemos uma pandemia há cerca de 5 meses, né? Muita coisa mudou, muita coisa tem mudado. Qual tem sido o trabalho do senhor em relação a Alagoas, no que diz respeito a essa, quer dizer, posições vinculadas a essa pandemia? Eu lembro bem da questão da compra dos respiradores, que o Estado, aliás, o Nordeste todo pagou adiantado e não recebeu, e o senhor foi em busca de tentar resolver isso. Como é que anda essa questão, para começar essa história dos respiradores? Bem, Flávio, é importante dizer que nesse momento de pandemia, o Congresso em geral, as câmaras e o Senado, está tendo um ativismo legislativo fora do comum, ou seja, está apresentando muitos projetos, muitos projetos que são votados, que estavam adormecidos, mas que tenham relação ou com a saúde ou com a economia, estão tendo prioridades, as medidas provisórias do governo estão tendo celeridade. Acredito que de cada 10 medidas tomadas em atenção à pandemia, feito pela União, feito pelo governo federal, 70%, 80% tem a participação direta do Congresso Nacional. Então, várias leis foram apresentadas, particularmente, eu apresentei, além das emendas nas leis que são apresentadas, apresentei vários projetos que buscaram naquele início proibir o cancelamento, a suspensão do serviço de energia, de água, que é um serviço essencial e que não pode
a população sofrer nesse momento com esse corte. Estamos ainda lutando para que seja aprovado um projeto que é de moratória. Esse projeto, quando a gente fala moratória, as pessoas podem não identificar, mas é justamente para que durante esse período as pessoas que têm, por exemplo, crédito consignado, que têm um financiamento habitacional, um financiamento de automóvel, que elas peguem essas parcelas, 4, 5 parcelas, que durante esse período de pandemia, 6 parcelas, e não é que deixe de pagar, pague ao final do contrato. Ou seja, se restam 30 meses, vai passar os 30 meses mais os 6 meses. Então, nas mesmas condições que foi contratado, para que agora, nesse momento em que teve uma queda brusca da sua renda, não venha a ser prejudicada. Então, além disso, redirecionamos recursos para os hospitais aqui em Alagoas, para construção, para a instalação de UTIs, para a compra de EPIs, para os municípios também destinamos recursos para a proteção do profissional, para a reformulação, remodelagem de postos de saúde. Ou seja, fizemos esse trabalho também junto às emendas parlamentares e aos recursos oriundos dos ministérios. Mas o mais importante, eu posso dizer, é a população lembra aqui como estava sendo disputado pelos estados os respiradores. Então, Alagoas, até na ânsia de comprar logo, adquiriu 50 respiradores através do consórcio Nordeste, que é um consórcio com os governadores do Nordeste, e a empresa que foi vencedora recebeu esse recurso e não entregou o produto. Então, 2 problemas surgem daí. Tanto em recuperar o dinheiro e penalizar, como principalmente ir atrás dos respiradores. Então, nas 2 frentes nós agimos, acionando o Ministério da Segurança e indo pessoalmente conversar com o ministro Pazuello da Saúde. Então, fui numa reunião 2, 3 vezes tentando conversar com a assessoria, deixando tudo alinhado, mas para que tivesse naquele dia um compromisso do ministro, demonstrando não só a necessidade da população receber os respiradores, mas com o prejuízo que o Estado teve em não receber aquilo que já tinha comprado. E conseguimos, o governo estava em busca de 50 respiradores, conseguimos trazer 30 respiradores oriundo dessa negociação com o Ministério da Saúde, que chegaram aqui em Alagoas e que naquele momento específico foi essencial. Então agora nós já estamos num momento em que a parte dos leitos, a parte de atendimento à população está um pouco mais normalizada, torcendo para que a gente consiga progredir nas faixas que foram passadas como sendo regras pelo governo estadual e que se volte à convivência sadia, sem colocar em risco a vida do próximo. Bom, a pandemia está acontecendo, como eu repito, há cerca de 5 meses e, de qualquer modo, tirando a atenção de um problema seríssimo aqui da nossa cidade, que é o afundamento daqueles bairros do Pinheiro, Mutange, Bom Parto e Bebedouro. Que trabalho o senhor tem feito em relação a essa questão? Bem, Flávio, também é importante relembrar a importância que teve em março de 2019, uma audiência pública que realizamos no Senado Federal, uma audiência que foi oriundo justamente de uma manifestação minha aqui, falando para a população através de uma entrevista o real problema, aquilo que eu sabia, que várias outras pessoas sabiam, mas que por vários motivos não tornavam pública ou então colocava numa situação de menor importância quando falamos sobre o desastre que estava por chegar, ou pelo menos o risco que aquelas pessoas estavam a permanecerem nas suas residências. Essas informações foram dadas justamente pelos técnicos da CPRM, que são geólogos responsáveis e os mais capacitados que tem no Brasil para diagnosticar o nosso solo. Então, realizamos uma audiência pública com mais de 10 horas de duração e nessa audiência pública eu fiz questão de chamar as 20 pessoas ou entidades que de alguma forma poderiam atuar aqui em Alagoas. Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública Federal, Estadual, Vigilância Municipal, Estadual, Tribunal de Contas, quem pudesse interagir e a Braskem também representadas nessa audiência pública no Senado Federal para aquilo que me foi dito fosse tornado público, que todo mundo soubesse e tivesse um nivelamento de informações. Porque quando eu conversava com um órgão, ele tinha determinada informação, no outro era outra informação. Então, aquela audiência pública serviu para unificar e, principalmente, para tirar o compromisso público da CPRM, aqui falando sobre o Ministério de Minas e Energia, de que eles tivessem um prazo, fosse colocado um prazo para entregar por escrito esse laudo. Porque a gente sabia que com esse laudo se iria responsabilizar alguém
que seria ou o governo federal ou a empresa. E nesse caso, se demonstrou que foi oriundo da exploração mineral, o problema que o bairro Pinheiro passa. Então nós marcamos, acho que você vai lembrar isso, para ser entregue aqui na Justiça Federal. Chegou aqui o responsável pela Defesa Civil Nacional, perante aqui milhares de alagoanos, transmitido ao vivo, e disse que nós estávamos diante, sim, de uma das principais, se não a maior tragédia da América Latina, em termos ambientais, e que poderiam colocar em risco a vida das pessoas. Então, aquele dia foi um símbolo para demonstrar a importância de se ter o que nós estamos tendo, por exemplo, na pandemia. E aqui eu faço uma relação, que é o quê? Aquela situação, para tudo e vamos resolver o problema. Quando a pandemia se instalou no Brasil, para tudo vamos resolver o problema. Que primeiro vamos cuidar da vida das pessoas, depois vamos cuidar da economia, vamos buscar saída para que essas pessoas consigam respirar, para que as empresas tenham crédito, para que as pessoas recebam um auxílio emergencial. Então, aquilo que foi feito na pandemia era para acontecer aqui em Alagoas. E foi essa a minha angústia e o meu objetivo, de ter um comitê unificado e dizer, para tudo, governo estadual, o que é que você pode fazer? Prefeitura, o que é que você pode fazer? Governo federal, vão fazer o quê? Vamos dar auxílio, vamos tirar, fazer a mudança? E o prejuízo, a empresa teria que arcar. Como ela fez um acordo e está tentando cumprir com esse acordo, mas que não está ao alcance, pelo menos, de atender as expectativas das pessoas. Senador, infelizmente, os problemas, vamos chamar de geológicos, só têm se agravado nesses bairros que eu citei, Bebedouro, Bom Parto, Montange e Pinheiro. Né? O que é que o senhor teria a dizer para as pessoas, para os moradores e empresários que atuam nesses bairros? Bem, o que eu tenho a dizer, há cerca de um mês eu tenho aumentado o diálogo com os representantes dos moradores, das empresas, e escutando bastante a reclamação sobre o acordo que foi firmado com a Braskem. Tive contato com a Defensoria Pública, com o Ministério Público Federal, e, sinceramente, essas pessoas que estão envolvidas, tanto aqui eu menciono o doutor Ricardo Melro, como menciono a doutora Roberta, e a doutora Niedja, são pessoas que se envolvem, mas elas têm capacidade também de resolver problemas e são sensíveis à causa. Então, o melhor a ser feito vai ser feito. Um passo foi dado, que foi aquele acordo. Não quer dizer que aquele acordo não possa ser repactuado. Não quer dizer isso. Surgindo problema como surgiram, foram levados às autoridades que estão analisando para ver se é necessário fazer ou não algum tipo de incremento. Mas o que eu quero tranquilizar é que os órgãos aqui em Alagoas, esses dois órgãos, especialmente o Ministério Público Estadual, eles têm total consciência da responsabilidade e de quanto isso afeta as pessoas. Então, o passo está sendo dado. O que eu tenho a dizer às pessoas não desistam, não também acreditem sempre na primeira mensagem que chega a vocês, busquem informações na fonte, busquem contato com os órgãos oficiais que têm também suas ouvidorias para receber reclamações, porque aqui a gente ouviu situações de pessoas que dizem que têm que sair da sua casa e que não sabem quando vão receber nem quanto vão receber. Então, ninguém é obrigado a assinar esse acordo. Esse acordo não é um acordo fechado. Você está ali na opção, se é interessante para você, você sai, se não não sai. Tem situações específicas, como, por exemplo, um empresário, ele sai do seu imóvel, mas aquele imóvel ali, ele tinha um rendimento. E quando ele sai, ele vai fechar o imóvel e quem vai pagar a dívida trabalhista que ele tem com os funcionários. Então, tudo isso são casos específicos e a empresa tem que analisar esses casos de maneira individualizada. E aqui eu passo para um outro problema, que é, por exemplo, o dos grandes equipamentos, como, por exemplo, as escolas e os 2 hospitais que estão instalados na cidade, que precisam ter uma segurança para que possam investir ainda mais e que possam continuar prestando serviço de qualidade às pessoas. Então, a Braskem ela tem que dar um olhar diferenciado para esses equipamentos, porque eles prestam serviço para toda a população e não só do bairro do Pinheiro e da adjacência ali, mas sim de toda a cidade. Então, continuo vigilante, cada um aqui tem sua atribuição. Por ter levantado essa bola no início, Flávio, as pessoas às vezes querem que eu, inclusive, vá assinar um acordo, mas eu tenho as minhas prerrogativas, eu não posso extrapolá-las e tem responsáveis por isso. Mas sempre serei um porta-voz, sempre farei esse elo e sempre cobrarei aquilo que for justo, sem dúvida nenhuma. Inclusive, aqui o meu compromisso, já busquei, a semana passada, agendar uma reunião com o presidente da Braskem, já levando todas as informações que eu busquei para ouvir da Braskem se tem ou não
uma prioridade absoluta em tratar a vida dessas pessoas aqui em Maceió com o respeito que elas merecem. Ok, nosso muito obrigado então, ao senador Rodrigo Cunha, ele que é presidente do PSDB aqui no estado de Alagoas. Assim, a gente encerra essa edição de Conjuntura, agradecendo também a participação de você, telespectador, pela audiência.